Olá, detetives! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Mistérios Sem Solução. Hoje vamos desvendar um dos casos mais singulares e emocionalmente impactantes de Sherlock Holmes: o Rosto Amarelo. Preparem-se para uma história envolvendo segredos do passado, um rosto misterioso em uma janela, suspeitas de traição e uma das reviravoltas mais humanas e tocantes de toda a obra de Conan Doyle. Peguem suas lupas, ativem a sensibilidade emocional e vamos começar esta investigação fascinante. O Rosto Amarelo, The Yellow Face, é um dos contos mais incomuns e emocionalmente ressonantes da coletânea Memórias de Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Conan Doyle e publicado originalmente em fevereiro de 1893 na revista The Strand Magazine. Esta história se destaca por várias razões. É um dos raros casos em que Holmes comete um erro significativo de julgamento e apresenta um desfecho surpreendentemente progressista e humanitário para os padrões vitorianos da época. A narrativa explora temas de confiança conjugal, preconceito racial, segredos do passado e a capacidade humana de perdão e aceitação. É considerada uma das histórias mais atípicas de Holmes, tanto pelo erro do detetive quanto pela mensagem moral profundamente compassiva. A história começa quando Grant Munro, um homem de aproximadamente 30 anos, procura Sherlock Holmes em seu apartamento na Baker Street, em estado de considerável perturbação emocional. Munro é descrito como um homem sólido, respeitável e bem-sucedido, trabalhando no comércio de lúpulo em Farnham, Surrey. Ele está visivelmente agitado e confuso, claramente atormentado por algo que não consegue compreender. Munro explica que é casado há 3 anos com Effie, uma mulher americana que havia se mudado para a Inglaterra. O casamento tem sido extremamente feliz, caracterizado por amor mútuo profundo, confiança absoluta e harmonia completa. Effie é descrita como uma esposa dedicada, afetuosa e aparentemente sem segredos, até recentemente. Grant revela que Effie havia sido casada anteriormente na América com um advogado chamado Hebron, com quem teve uma filha. Tragicamente, tanto o marido quanto a filha morreram de febre amarela em Atlanta durante uma epidemia devastadora. Effie conseguiu escapar da doença e eventualmente viajou para a Inglaterra, onde conheceu e se casou com Grant Munro, começando uma nova vida. Os problemas começaram algumas semanas antes, quando Effie pediu ao marido 100 libras, uma quantia substancial, sem explicar claramente para que precisava do dinheiro. Grant, confiando completamente em sua esposa, deu-lhe o dinheiro sem fazer perguntas invasivas, embora ficasse naturalmente curioso. Effie agradeceu emocionalmente, mas manteve o propósito em segredo. Alguns dias depois, Effie pediu mais dinheiro, desta vez uma quantia ainda maior. Grant novamente concordou, mas sua curiosidade e preocupação começaram a crescer. Qual seria a necessidade urgente e secreta que exigia tais somas? Effie parecia cada vez mais distante, preocupada e evasiva quando questionada gentilmente sobre o assunto. Grant Munro então relata o incidente que o levou a procurar Holmes. O casal morava em uma casa chamada The Cottage, em Norbury, um subúrbio tranquilo de Londres. Próxima à propriedade dos Munro ficava outra casa, chamada The Paddocks, que havia permanecido vazia por anos. Recentemente, porém, novos inquilinos haviam se mudado para lá, fato que por si só não seria incomum. O que tornou a situação estranha foi o comportamento extremamente recluso e secreto destes novos vizinhos. Ninguém os via durante o dia, e eles pareciam fazer todos os esforços para evitar qualquer contato com a comunidade local. As janelas permaneciam com cortinas fechadas quase o tempo todo e havia um ar de mistério deliberado em torno da propriedade. Mais perturbador ainda, Grant notou que sua esposa Effie havia desenvolvido um interesse obsessivo pela casa.
Ela frequentemente olhava fixamente para as janelas de The Paddocks, especialmente para uma janela específica no segundo andar. Em várias ocasiões, Grant a surpreendeu em estado de agitação emocional após olhar naquela direção. O evento que finalmente levou Grant a procurar ajuda profissional foi absolutamente aterrorizante. Uma noite, ao olhar casualmente para a janela de The Paddocks, ele viu um rosto observando de volta, mas não era um rosto normal. Era um rosto amarelo lívido, antinatural, com feições distorcidas e horríveis, olhando fixamente para sua casa. O rosto era tão chocante e estranho que Grant ficou completamente paralisado de medo. A aparição durou apenas alguns segundos antes de desaparecer abruptamente, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Era um rosto humano, uma máscara, algo sobrenatural? Grant não conseguia determinar com certeza, mas a experiência o deixou profundamente perturbado. Quando mencionou o incidente a F, sua reação foi ainda mais alarmante. Ela ficou extremamente pálida, claramente aterrorizada, e implorou a Grant que não se aproximasse da casa misteriosa, que não investigasse, que simplesmente ignorasse tudo o que havia visto. Sua reação intensa apenas aumentou as suspeitas e preocupações de Grant. Grant Munro está sendo consumido por suspeitas terríveis que ele mal ousa admitir, mesmo para si mesmo. Ele ama profundamente sua esposa e não quer acreditar o pior, mas os fatos parecem apontar para uma conclusão dolorosa. O dinheiro que F pediu, seu interesse obsessivo pela casa vizinha, sua reação emocional ao rosto na janela, seus pedidos desesperados para que ele não investigue, tudo sugere que ela está escondendo algo significativo. Grant teme que F possa estar sendo chantageada por alguém de seu passado na América, ou pior ainda, que possa estar mantendo um relacionamento secreto com alguém escondido na casa vizinha. A ideia o atormenta, mas ele não consegue afastá-la de sua mente. Ele procura Holmes, esperando que o detetive possa desvendar o mistério e, idealmente, provar que suas suspeitas são infundadas. Holmes ouve atentamente toda a narrativa, fazendo perguntas específicas sobre detalhes, cronologia e comportamento. Watson observa que Holmes está particularmente interessado neste caso, reconhecendo elementos psicológicos complexos além do mero mistério factual. Após considerar cuidadosamente todos os fatos apresentados, Sherlock Holmes desenvolve uma teoria. Ele sugere que o primeiro marido de F, Hebron, pode não estar realmente morto, como ela afirmou. Holmes especula que Hebron pode ter sobrevivido à febre amarela, mas ficou terrivelmente desfigurado pela doença, explicando o rosto amarelo aterrador visto na janela. Segundo a teoria de Holmes, F pode ter fugido do marido desfigurado, vindo para a Inglaterra e recomeçando sua vida sem revelar a verdade sobre seu passado. Agora, Hebron a teria localizado e estaria escondido na casa vizinha, possivelmente chantageando-a ou tentando forçá-la a retomar o relacionamento. O dinheiro que F pediu seria para pagar chantagem ou para sustentar o marido escondido. É uma teoria lógica e coerente, baseada nas evidências disponíveis e no método dedutivo característico de Holmes. Grant Munro fica ainda mais perturbado por esta possibilidade, mas também aliviado por ter uma explicação racional, por mais desagradável que seja. Holmes, Watson e Grant Munro viajam juntos para Norbury para investigar pessoalmente a situação. Ao chegarem, verificam que F está ausente, tendo saído de casa apressadamente mais cedo naquele dia. Mais uma ação suspeita que parece confirmar que algo secreto está acontecendo. Os três homens decidem confrontar diretamente o mistério e aproximam-se de The Paddocks. A casa permanece silenciosa e aparentemente vazia, mas há sinais claros de ocupação recente. Holmes examina os arredores cuidadosamente
procurando pistas que possam confirmar ou refutar sua teoria. Eles batem à porta repetidamente, mas não há resposta. Finalmente, decidindo que a situação justifica uma intrusão, eles forçam a entrada na casa. O interior está modestamente mobiliado, mas limpo e bem cuidado. Há evidências de que pelo menos 2 pessoas vivem ali. Roupas femininas e de criança, utensílios domésticos, comida recente. Subindo as escadas até o 2º andar, eles chegam ao quarto de onde o rosto amarelo havia sido visto. Holmes abre a porta e os 3 homens entram. Lá, sentada em uma cadeira próxima à janela, está uma figura usando uma máscara. Uma máscara de cera amarela que cobre completamente o rosto, criando a aparência horrível e antinatural que Grant havia visto. Por um momento, todos ficam paralisados pela cena estranha. Então, para o choque absoluto de todos, a figura pequena se levanta e remove lentamente a máscara. Por baixo, não está um homem desfigurado ou um adulto de qualquer tipo. É uma criança, uma menina de aproximadamente 7 ou 8 anos. Mas o que torna a revelação verdadeiramente surpreendente e comovente é que a criança é negra. Ela tem pele escura, cabelos crespos e feições claramente africanas. A máscara amarela havia sido usada para esconder sua identidade racial das janelas, prevenindo que os vizinhos brancos e preconceituosos descobrissem sua presença. Neste momento crucial, F. Munro entra correndo no quarto, tendo voltado para casa e seguido os homens até The Paddocks. Ela está em lágrimas, claramente aterrorizada sobre como seu marido reagirá à verdade, que está prestes a ser revelada. Com voz trêmula e emocionada, F. finalmente conta a verdade completa. A criança é sua filha, Lucy, de seu primeiro casamento com Hebron. Quando F. havia contado a Grant que sua filha morrera de febre amarela, ela mentira, mas por razões que considerava necessárias e compassivas, dadas as realidades sociais da época. Hebron, o primeiro marido de F., não era branco, era um homem negro, um advogado respeitado em Atlanta. Quando se casaram na América, onde casamentos interraciais eram extremamente controversos e até ilegais em muitos estados, eles enfrentaram preconceito considerável, mas construíram uma vida feliz juntos. Hebron realmente morreu de febre amarela, como F. havia dito, mas Lucy sobreviveu. Quando F. decidiu recomeçar sua vida na Inglaterra, ela deixou Lucy temporariamente aos cuidados de uma enfermeira negra de confiança na América. F. temia que, se revelasse ter uma filha negra, nenhum homem inglês respeitável consideraria casar-se com ela devido ao preconceito racial prevalente da época vitoriana. Ela amava profundamente sua filha, mas sentiu-se forçada a manter sua existência em segredo. Após estabelecer-se na Inglaterra e casar-se com Grant, F. ficou cada vez mais atormentada pela separação de sua filha. Finalmente, ela não pôde mais suportar e secretamente trouxe Lucy e sua enfermeira para a Inglaterra, instalando-as na casa vizinha em The Paddocks. O dinheiro que pediu a Grant era para pagar o aluguel da casa e sustentar sua filha escondida. F. visitava Lucy regularmente em segredo, mas mantinha a criança escondida do mundo exterior por medo do preconceito e, mais importante, por medo de que Grant a rejeitasse se descobrisse a verdade sobre seu primeiro casamento. A máscara amarela foi uma tentativa desesperada de permitir que Lucy olhasse pela janela sem que sua raça fosse identificada por vizinhos curiosos. Agora, com a verdade completamente revelada, F. está diante de seu marido com sua filha, aguardando seu julgamento e reação. Ela espera rejeição, raiva, talvez divórcio, todas consequências realistas para uma mulher vitoriana que mentiu sobre algo tão significativo e que revelou ter uma filha negra de um casamento interracial. O momento seguinte é um dos mais belos e humanitários de toda a literatura de Sherlock Holmes. Grant Munro olha para sua esposa, para a criança assustada e para a situação complexa que foi revelada.
Então, em um ato de compaixão extraordinária e progressividade notável para um homem vitoriano, ele se ajoelha e abre seus braços para Lucy. A criança, inicialmente hesitante e assustada, corre para seus braços. Grant a abraça calorosamente e se volta para F, dizendo palavras que demonstram perdão completo e aceitação incondicional. Ele afirma que Lucy será tratada como sua própria filha, que o passado de F não importa, e que eles formarão uma família verdadeira juntos. Grant reconhece que F mentiu, mas compreende por que ela sentiu necessidade de fazer isso. Ele não a culpa pelas escolhas difíceis que fez em circunstâncias impossíveis e demonstra que seu amor por ela transcende as convenções sociais e preconceitos raciais de sua época. Esta é também uma das raras histórias onde Sherlock Holmes admite abertamente estar errado. Sua teoria sobre o primeiro marido desfigurado estava completamente incorreta. A realidade era muito mais complexa, humana e emocionalmente carregada do que ele havia deduzido. Holmes reconhece graciosamente seu erro, comentando a Watson que este caso serve como lembrete importante de sua falibilidade. Ele pede a Watson que, sempre que ele se tornar excessivamente confiante em suas próprias capacidades dedutivas no futuro, Watson deve sussurrar Norbury para lembrá-lo de sua falha neste caso. Esta humildade é rara e refrescante, mostrando que mesmo o grande Sherlock Holmes pode cometer erros quando lida com as complexidades da natureza humana, emoções e circunstâncias sociais. O caso demonstra que nem tudo pode ser deduzido puramente através de lógica. Às vezes, o coração humano e as pressões sociais criam situações que desafiam o raciocínio puramente racional. O rosto amarelo é notável por vários motivos. Primeiro, aborda diretamente questões de raça e preconceito racial, de maneira surpreendentemente progressista para 1893. A história retrata o casamento interracial de F com simpatia e apresenta Grant Munro como um herói moral por aceitar Lucy incondicionalmente, desafiando as normas sociais racistas de sua época. Segundo, explora o tema de segredos matrimoniais e como o medo e a vergonha podem levar pessoas boas a tomar decisões questionáveis. F não era má ou traiçoeira por natureza. Ela estava tentando proteger tanto sua filha quanto seu novo casamento em uma sociedade hostil. Terceiro, a história humaniza Holmes ao mostrar suas limitações. Ele é brilhante, mas não infalível, especialmente quando se trata de compreender motivações emocionais complexas e contextos sociais nuançados. Sua teoria sobre o primeiro marido desfigurado estava completamente incorreta. Finalmente, o conto celebra a capacidade humana de compaixão, perdão e amor incondicional. Grant Munro torna-se o verdadeiro herói da história, não por resolver o mistério, mas por responder a ele com humanidade excepcional. E assim, meus queridos detetives, chegamos ao fim deste caso absolutamente tocante e profundamente humano. O rosto amarelo nos mostra que nem todo mistério termina com vilões sendo capturados, e que às vezes a maior vitória é a compaixão e o amor superando o preconceito. A reação de Grant Munro é verdadeiramente inspiradora. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de deixar aquele like especial, se inscrever no canal Mistérios Sem Solução para não perder nenhum caso incrível e ativar o sininho das notificações. E agora me conta, qual história você quer ver aqui no canal? Outro mistério de Sherlock Holmes? Algum clássico de outro autor? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Até a próxima investigação, detetives.